paz do Senhor, amados, glória a Deus. Vamos estar aqui convidando as pessoas maravilhosas do Facebook. Enquanto isso, também vamos abrir o Periscope, né? Estamos aqui diretamente, né, para falar sobre a doutrina dos anjos, né? Parte 4, aleluia. Coisas maravilhosas. Então, amados, estamos aqui para entrar ao vivo também pelo Periscope. Olha só, chegamos! Então, vocês que estão aí para nos ajudar, incentivando nossos trabalhos aqui, temos um canal onde a gente fala assuntos ecléticos, certo? Sempre dando um comentário sobre as situações determinadas aqui neste canal. No Evangelho Genuíno, é para nós falarmos sobre Bíblia, né? Então, todas as dúvidas, certo? Estaremos tirando aqui. Também temos um canal da Lei da Atração, que consiste no filme O Segredo, que vai falar sobre 3 passos para você aprender a usar a Lei da Atração, que é justamente a fé, o pedir e o receber, né? Mas tem segredo nisso? Não. O segredo estava em que quiseram guardar, né? Mas isso em outra etapa a gente fala, né? Então, quiseram guardar e não puderam guardar. Guardaram por algum tempo, mas nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus Cristo. Que matéria? Anjos. Hoje vamos falar sobre a obra deles, né? É a parte 5. Vamos falar sobre a obra dos anjos. Falamos sobre o caráter, né? O caráter dele. A Lúcifer, só para dizer, Lúcifer, o nome Lúcifer, para quem está dizendo que isso é inventado, aí acha que isso é inventado, não é inventado, certo? Antes de você nascer, teólogos já sabiam que o nome de Lúcifer é Lúcifer, certo? Então, como é que se descobre que se na minha não aparece? Na sua aparece. Só que não na de português, não é todas de português que vai aparecer, porque a palavra Lúcifer é aquele que significa a interpretação na sua Bíblia, aparece estrela da manhã, ou estrela d'alva, tanto faz. É a primeira estrela que aparece, né, na noite. Então, o que acontece? O nome significa isso daí. Mas a palavra que define isso daí, que vocês estão aí, com essa palavra, estrela da manhã, significa Lúcifer. Não confundir com Jesus, que é a resplandecente estrela da manhã, né? Lá em Apocalipse. A passagem que estamos falando aqui é em Isaías, certo? O livro do profeta Isaías. Então, amados, estamos aqui convidando as pessoas. Sempre eu dedico uns 4, 5 minutos. Então, estamos aqui para dizer a vocês que Jesus é bom e que o diabo não presta. É desse jeito. E Deus está aqui falando com vocês que pensam que estão sozinhos, vocês têm anjo da guarda. Certo? Não é como ensinaram a gente. Não. Há troca de turnos. Tá certo? Você veja isso na escada lá, na história de Jacó, quando ele viu uma escada no livro de Gênesis, e ele vai dizer, vejo o anjo subindo e descendo. E o anjo na luta, né, com Jacó lutando com o anjo disse, a alva já está subindo, eu tenho que ir embora. Por quê? A troca de turno. Então vamos aqui. Pronto, estou aqui aguardando vocês para nós começarmos. Então, vamos, amados, aqui as primeiras etapas. Obra dos anjos bons. Definir bem, que agora eu vou falar as obras dos anjos bons. Não, por enquanto, não os maus. Mas na Bíblia aparece anjo mau? Com certeza. Está lá presente no endemoniado gadareno, né? Então, nós devemos entender que isso são coisas que acontecem. A passagem básica hoje
que eu não coloquei, eu me esqueci de colocar na live, é Lucas 1, do 26 ao 38, fica muito longo a gente ler, por isso que eu não coloquei. Mas a base é essa daí. Em conexão com a vida e ministério de Cristo, você veja que também eles aparecem lá no final da tentação de Jesus para o servir. Meu Deus! É coisa tremenda, né? Então, o anjo Gabriel informou a Maria de que viria a ser mãe do Salvador. Vamos lá? Então, vamos aqui em Lucas 1, 26 ao 37. Meu Deus. É manto, é fogo, é glória. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Entendeu a questão aí? Não merecia. Favor não merecido. Graça. Eis que conceberás e darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Então, esse nome veio do céu. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, pai aqui antepassado no original, certo? E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim? Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? No sentido de conhecer aqui é no sentido de ter relação sexual. Então ela não tinha, certo? Mesmo porque no judaísmo não podia, certo? Como no cristianismo não pode, alguém diz, eu sou cristão, mas se junta. Está errado, certo? E respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua prima, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês daquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível em todas as suas promessas. Porque é impossível que Deus minta e tem tantas outras coisas. Por isso que é sempre frisar esse texto aqui como promessas. Nas promessas que Deus faz, nada é impossível para ele fazer. Então disse Maria: Eis aqui o que? A serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, deixar bem frisado que Maria nunca quis ser chamada de senhora, serva. A espada que foi profetizada por Simeão, que apresentou Jesus, não Simão Pedro, mas Simeão, que apresentou Jesus. Ele disse: uma espada transpassará o teu coração. Espada tem 2 gumes, então Maria via Jesus de 2 prismas. Primeiro, meu filho. Aliás, primeiro Deus. Segundo, meu filho. Por quê? Porque ela sabia que o filho que estava sendo gerado não era outra coisa a não ser o filho unigênito de Deus. Javé, no caso. Então o anjo garantiu a José que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 20. Certo? Então foi bem claro. Não é, nesse ponto que vou pegar o gancho, o Espírito Santo não teve relação sexual com Maria. Foi um ato sobrenatural. E a concepção começa na junção vamos dizer assim, a célula masculina com a célula feminina. Entendeu? E aí começa a vida, e aí tem a alma. Por quê? A partir daí, segundo alguns estudiosos, dias depois já tem o sangue.
né, girando em torno do feto, né? Então, não é como alguns querem aqui dizer, vou abortar porque não está formado. Tem alma já é vida, certo? Então, os anjos anunciaram aos pastores o fato do nascimento de Cristo em Belém. Lucas 2, do 8 ao 15. Então, os anjos anunciaram, os pastores também. Então, esses anjos de anunciar, de entregar recado, normalmente eles têm asas. Porque o recado tem que ser rápido. Muito fortes também, porque entenda que entre o céu e a terra tem uma nuvem negra de demônios. Os anjos vieram e ministraram a Cristo após a tentação no deserto. Mateus 4:11. Vamos lá. Mateus 4:11. 4:11. Ele diz: em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo, né? Sejam bem-vindos, né? Eu não vi o nome aqui, mas seja bem-vindo. Jesus disse a Natanael que ele veria os anjos, né? Veria os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Está lá em João 1:51. Um anjo do céu veio e confortou no jardim, né? Lucas 22:43. Muitas pessoas perguntaram para mim. Muitos mesmo chegaram e perguntaram para mim. Wallace, todos os anjos têm asa? Né? E eu disse que sim. Alguns anjos têm asas, mas não todos. Mesmo para quê? Para que precisa o anjo de asa para voar? Né? Samuca, seja bem-vindo. Deus abençoe. Deus tem um plano na sua vida. Então, aqui a gente vai vendo que ele disse que poderia pedir, Jesus disse que poderia pedir. Samuca, amém, priminha? Aí, olha só. Pedi ao Pai 12 legiões de anjos, né? Para virem em seu auxílio, se isso fosse necessário ou desejável. Olha só. Se ele desejasse, Jesus desejasse, ele podia pedir mais de 12 legiões de anjos. Eita! Né? Então, Jesus tinha que passar por aquilo, né? Mas, está lá em Mateus 26:53, e você veja que ele não, de maneira nenhuma, ele disse, eu vou pedir essas 12 legiões. Ele disse assim, Pai, se possível for. Então, a gente pode interpretar mais ou menos esse Pai, se possível for assim. Tem outra maneira de eu salvar eles, sem passar por essa dor na cruz? Aí, ele imediatamente disse, foi para isso que eu vim. Então, não tinha. Tinha que ser derramado até a última gota de sangue. Então, tinha que se cumprir as profecias no Messias. E isso, os judeus se dividem. Hoje, tem já essa divisão. Algumas pessoas fazem umas afirmações muito, vamos dizer assim, quando alguém discorda do outro, normalmente em questão de assunto bíblico, eu acho isso terrível, mas tem gente ainda que faz isso. Quando discorda, ele diz assim, fulano é fanático. Fanatismo não é isso. Em outro vídeo eu vou falar a diferença de você ser radical e a diferença de você ser fanático. Certo? Então eu vou falar em outro vídeo. Mas deixo claro que quando alguém discordar de você, você simplesmente diga, respeito, mas não concordo. Pronto. Se você um dia estiver errado, Deus vai lhe corrigir. Se você estiver correto, Deus vai lhe abençoar. Até hoje, Deus tem me abençoado. Então, o que eu falo aqui para vocês é as experiências que eu tenho, as interpretações que eu tenho, tudo Deus tem me abençoado. E eu não tenho entrado em atrito, como é que na minha cabeça está assim, não sei o quê. Mas eu deixo uma coisa bem clara. Para dizer que Jesus é o Messias, ele tem que cumprir cerca de 200 e poucas profecias.
e todas se cumprem nele. Aleluia. Conceição Alves, boa noite. Lá no Face, né? Estamos aqui no Periscope e estamos aqui no Facebook, certo? Então, a paz do Senhor. E aí a gente está falando que tudo se cumpre as profecias em Cristo. E lá no judaísmo se divide em dois, judeu messiânico e judeu ortodoxo. Os ortodoxos, eles não acreditam em Jesus como Messias, certo? Mas seguem a lei de Moisés e alguns já estão acreditando que boa parte do Antigo Testamento é mito. Então, eles estão se desviando da verdade. Boa parte não, eles permanecem lá. Não sei se vocês sabem, mas tem mais ou menos 7.000 tipos de fariseus. E Paulo diz, eu sou da seita dos fariseus mais dura. Né? Então, a palavra para dura passa que você tem um rigor. E quando lá em João fala que Jesus violava o sábado, violava não é a melhor palavra ali. Violava é de acordo com os judeus que falavam aquela frase. Que, na verdade, Jesus não violava o sábado, porque se ele violasse o sábado, cadê o Messias? Não. A Bíblia é muito clara que diz que Jesus cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo. Jesus afrouxou o sábado. Então, amados, afrouxar quer dizer que ele folgou. O sábado tinha coisa que não era para ser dita ali. Então, um dia eu vou dizer como é o sábado aqui, porque tem gente que até hoje diz que guarda o sábado e ele não guarda. Certo? Judaísmo, você tem que ir e olhar o judeu como ele faz. Judaísmo, certo? Se matava por causa de sábado no judaísmo. Por quê? Porque era para eles guardar, não para você e eu. E aí vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai dar uma lapidada na demonologia. Eita, aleluia. Então o anjo rolou a pedra que selava o sepulcro de Jesus e falou às mulheres que vieram no túmulo. Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, versículo 2. Mateus 28, versículo 2 ao 7. 2 ao 7 diz assim: E eis que houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra, vamos até aqui mesmo, né? E sentou-se sobre ela. Mais à frente, deixa eu ver aonde ele fala com as irmãs aqui. Ide depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia, lá a vez de rever, eu vos disse. Então, quando um anjo disse, eu vos disse, que ele está querendo dizer o quê? Olha, eu sou um anjo. Não tenho o que dizer. Certo? Então, falou e ia cumprir. Acabou-se. Então, anjo, na verdade, ele não vai aparecer a qualquer um nas nuvens do céuzinho maravilhoso e tal. Não. Anjo, ele vai chegar na hora que você precisa, está em dificuldade. Você está com uma doença terrível, o anjo está ali perto, lhe consolando, lhe confortando, lhe protegendo. Seu anjo, o anjo que Deus lhe deu com propriedade, não, o anjo da guarda. E não é só um, são vários. Deus pode botar quantos anjos da guarda ele quiser. Só que acredite, se Deus botar um anjo, o diabo bota 2 demônios. Você está entendendo? O diabo quer colocar mais, só que ele não tem demônios suficientes. O diabo não cria novos. E Deus cria, se ele quiser. Mas não tem registro de que Deus criou novos anjos depois que aqueles caíram. Por quê? Porque era suficiente. Só deduzindo que mais na frente a gente vai falar isso, se miríades de anjos fossem milhares de milhares, e supondo que esses milhares sejam 2 milhões, só foi caída até essa parte, irmão. Só até essa parte. Michel, Deus abençoe. E aí a gente vai dar uma lapidada daqui a pouco na demonologia. Os anjos acompanharam Jesus na ascensão. Eles estavam lá em Atos 1:11,
Depois vocês veem, os anjos o acompanharam, vão acompanhar na segunda vinda, né? Mateus 16, versículo 20, Mateus 16, versículo 27 e Mateus 25, versículo 31. E agora, as obras dos anjos maus, demônios, demonologia. Vamos lá? Anjos maus são empregados na execução dos propósitos de Satanás. Eles fizeram um acordo com o diabo para, se caísse, caia todo mundo junto. Mas, se não, eles queriam posições. Por isso que existe principado. Principados são príncipes. Potestades são autoridades, né? A palavra potestade significa autoridade. Que são diametralmente opostos aos propósitos de Deus, certo? Estão envolvidos nos obstáculos e danos contra a vida espiritual e o bem-estar do povo de Deus. Opõe-se aos propósitos de Deus, Zacarias 3:1, Daniel 10 até o 14. Aflige um povo de Deus, 1 Coríntios 12:7, Lucas 13:16. Impede os santos e servos de Deus, eles impedem certas coisas. Então, as certas coisas, você começa uma campanha de oração. Aí você diz, não, eu vou parar porque Deus não está concordando. Aí é que você se engana. Campanha de oração é o quê? Orar. Aí você vai avaliar antes de fazer uma campanha, claro. Quantos dias Deus quer que eu faça? Ou eu quero fazer tantos dias de propósito. Você sabe os dias, né? Sabe a passagem? Sei. Pelo que eu quero, a bênção que eu quero, a vitória que eu quero. O que você vai orar é de acordo com a vontade de Deus. Vou lhe dar uma passagem aqui. Está lá em João, a epístola, viu? 1 João, capítulo 5, versículo, deixa eu ver, versículo 14. Diz assim, olha só. A confiança que depositamos nele é esta. Em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Eu preciso falar mais alguma coisa? Se for da vontade dele, ele nos atenderá. Então, numa campanha de oração, você está orando pela saúde, pela paz, pelo amor, pela conversão, pelo um propósito de um carro para uma obra. Ou seja, é da vontade de Deus isso? É. Então, quando começa a vir os impedimentos, é o quê? É porque você se esquece que a palavra campanha significa batalha. E aí entra os demônios para impedir que você continue na campanha. E aí você vai e diz, não, Deus não está querendo e cede. Quando você quebra o propósito, aí Deus diz assim, não gostei. Era para ter continuado. Entendeu aí a questão? Então Deus sabe como trabalhar, né? Então Deus sabe como trabalhar. Então, bote isso na cabeça. Os demônios tentam impedir. Os anjos vão entrar em guerra a seu favor. Vamos lá. Impede os santos e servos de Deus. Efésios 6, 11, 12, 1 Tessalonicenses 2, 18. Os anjos têm uma atividade especial e intensa em relação aos homens, à igreja e a Israel. Estavam presentes na criação. Jó 38, 7. Quando a lei foi dada também, certo? Atos 7, 53, Gálatas 3, 19 e Hebreus 2, 2. Estão diante de Deus, Mateus 18, 10, Apocalipse 5, 11 e 12. Protege e livra o povo de Deus, aqui já são os anjos, certo? Gênesis 19, 11 e Salmo 91, versículo 11 e 12, Números 20 e 16. Guiam, encorajam os servos de Deus. Os anjos dizendo, continue, vai dar certo, é de Deus, né? Ainda que você tenha medo. Mateus 28, 5, 7, Atos 8, 26. Vamos lá, amém, né? Então, conduz os salvos para o lar. Olha só, Lucas 16, 22. Executa o juízo de Deus, Atos 12, 23, 2 Reis 19, 35
segundo Samuel 24, 15, 16 e Êxodo 12, 23, 29 e 30, tá certo? Então, os anjos fazem tudo de bom para lhe proteger. Lhe guiam, lhe guardam, lhe protegem. Os demônios fazem o oposto. Acreditar que não existe demônios é uma infantilidade, é um pensamento bem infantil. Porque se você for a uma igreja e se manifestar um demônio, não é o demônio que está permanentemente na igreja, mas ali ele entrou através de uma pessoa que não estava liberta, e os pastores da igreja, os irmãos ungidos, preparados, capacitados para isso, foram lá e expulsaram o nome de Jesus. Aí, infantilidade, você pensa, tem demônio dentro da igreja. Demônio dentro da igreja? Jamais, irmão. Permanentemente? Não, eles não aguentam o fogo do Espírito Santo. Eles não vão aguentar. Mas eles ficam nos últimos bancos normalmente, porque lá tem menos fogo, porque o fogo brota do altar. E os irmãos que querem se esconder, eles ficam aonde? Nos últimos bancos. Incrível, como é perigoso você ir para uma igreja e querer se esconder de Deus. Não, eu vou para ficar no banco. Não, eu vou para... Ah, os demônios estão lá. Diz só, está ficando no banco. Beleza, é esse que eu vou pegar. Enquanto aqueles outros que estão lá, como dizem Apocalipse, eles são o quente. Eles não são frio, porque frio e quente é diferente de incredulidade e de crença, certo? Frio é aqueles irmãos que têm uma palavra mais meiga, mais calma, que usa assim na brisa. E quente, em Apocalipse ali, está falando da água quente. Água quente é quando a pessoa é fervoroso no espírito, fala, né, nos púlpitos, tem coragem para pregar. Talvez você não seja desses daí que tem coragem para pregar gritando e falando alto e tal. Mas você prega. Mas você dá uma palavra? Ou você só quer criticar? Aquela igreja tem defeito, aquilo ali. Aí é o que o diabo quer. Então aqui está a essência da palavra de Deus. É que você entenda que você está em constante batalha. Você foi alistado para um exército. Você, Eduzinho, né? Seja bem-vindo. Seu primeiro dia no Periscope, seja bem-vindo. Parabéns. Fica aqui conosco. O que acontece? Quando você vai para a igreja, você tem que botar na cabeça, eu vou dar o culto a Deus. Ah, mas o culto está frio. Quem faz o culto é você. O culto não é para você. O culto é para Deus. Você tem que fazer esse culto para Ele. E aí, as bênçãos vêm. Sabe? Porque tem vários versículos, mas entre um e outro eu vou dizer esse. Alegra-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Alegrar-se no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do coração. E aí, as bênçãos chegam. Porque você está dando o que é de Deus devido. Agora, para de orar. Para de orar, bichinho. Para. Aí é que a prensa começa. Eu não conheço um irmão que chegou para mim e disse, eu vou parar de ir à igreja e ficou fervoroso. Eu não conheço. Certo? E em outros vídeos eu falei já, eu acho que eu já tenho falado de 3 tipos de crente que está fora da igreja. É o desviado, o afastado e o desigrejado. Misericórdia. Menino, pense como é terrível. O desigrejado é aquele que diz, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Você é um templo, você não é igreja. Você é um templo. Aí quando você se reúne, Paulo fala, se reunir como igreja. Você são o templo e morada do Espírito Santo. Não, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você unido com mais um irmão, você é a igreja. Por isso que Jesus mandava de 2 em 2. Olha que mistério. E aí está um presente para vocês. Então, amados, bote isso na cabeça. Sozinho vocês não fazem nada. Nem eu. Nem eu. Ninguém faz nada sozinho. Agora, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. O diabo quer tirar você do lugar da bênção. E Deus vai colocar anjos para lhe ajudar, para permanecer no lugar da bênção. E tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Esta é a parte 5. As obras dos anjos. Então eu deixo aqui um abraço a vocês e até a próxima. Aqui, desde já, meu abraço.